Não ficaremos de braços cruzados à espera que nos ilegalizem. Não seremos uns calimeros a chorar, a dizer que é uma injustiça. Não, nós vamos ter que retorquir. Vamos ter que responder, sempre de forma democrática, sempre de forma pacífica, mas eles vão ter que perceber que estão a tentar calar mais de 1 milhão de portugueses. E isso, meus caros, isso o povo não vai deixar. Meus caros, vivam. Vou desenvolver aqui algumas ideias, todas elas baseadas, fundamentadas naquilo que estamos a passar neste preciso momento. Estamos no dia 25 de agosto de 2023. Ontem aconteceu a rentrée do Chega e, como se esperava, houve um blackout total por todas as televisões, CNN, SIC Notícias, RTP3, ao acontecimento. Eu comparo com o que realmente ocorreu há poucas semanas, quando se tratou da rentrée da IEL, da Inteligência Limitada, que eu nem sequer sabia que havia uma rentrée, mas estavam lá as televisões todas e lá o Rui Rocha teve, palco até dizer chega. O homem já não sabia o que havia de dizer e as televisões não paravam de lhe fazer perguntas. Bom, ontem um partido que tem o triplo da base eleitoral da Iniciativa Liberal, pelo menos o triplo, esse partido não existiu para a comunicação social. Nenhuma das 3 televisões de notícias, canais de notícias, transmitiram, fosse o que fosse. Eu, como desta vez foi a primeira vez que não pude ir, estive atento aos 3 canais, sempre a fazer zapping. Tenho inclusive 2 televisões na sala, dava para ver 2 ao mesmo tempo, e sempre a fazer zapping para o terceiro, e deu qualquer coisinha, umas breves declarações de André Ventura antes da rentrée e no final, bola. Vi hoje um pequeno apanhado de 1 minuto e meio sobre o que se passou ontem. Mas nós não estamos a falar, melhor dito, de um partido qualquer, estamos a falar da terceira força política nacional. Merecia um tratamento, pelo menos consentâneo, com a sua votação. Eu já nem digo com aquilo que as sondagens lhe dão, que é mais do dobro do que teve na votação anterior, para as últimas eleições, é mais do dobro. Mas já não falo nisso, falo apenas na própria votação. A própria votação, que é a melhor sondagem que se pode ter nas últimas eleições legislativas. E o terceiro maior partido, e naquela altura só tinha metade do que tem hoje, segundo todas as sondagens, o terceiro maior partido merecia alguma atenção por parte das televisões. É o terceiro. Há o PS, ao PSD e a seguir ao Chega. E depois os outros estão todos cá para baixo. Não há comparação entre o Chega e a Iniciativa Liberal. Entre o Chega e o Partido Comunista, entre o Chega e o Bloco da Canhota. Não há nenhuma comparação. Nós temos o triplo, o quádruplo e o quíntuplo desses partidos, segundo todas as sondagens. Portanto, não se percebe porque é que nenhuma televisão esteve presente. Ou melhor, perceber até se percebe, e esse é que é o mal. O que se percebe é que vivemos, como já vos disse em vídeos anteriores, o pior momento, o momento mais antidemocrático desde que eu me lembro, após o 25 de Abril. E eu lembro-me bem do 25 de Abril. Tinha quase 14 anos, ia fazê-los em maio. Lembro-me bem de tudo que aconteceu, seguia a política já há mais de 1 ano, o meu pai era aquilo que chamava na altura um antifascista e o meu avô era salazarista e viviam os dois em minha casa, claro. O meu avô veio do Brasil e esteve lá durante estes 2 anos, 74, 75 e depois infelizmente morreu a 15 de agosto de 1975. Mas ainda tive a oportunidade de lidar com ele, um salazarista convicto, e o meu pai, um esquerdista convicto, enfim, fez parte do Partido Socialista, do primeiro núcleo do Partido Socialista em Ceia. Então, eu sei o que é o pensamento único. O pensamento único é tudo aquilo que eu felizmente fui poupado pela inteligência do meu pai e do meu avô. Nós nunca tivemos pensamento único em nossa casa, nunca. O meu pai defendia uma coisa, o meu avô defendia o contrário. E ambos tinham razão em algumas coisas que diziam, na minha opinião. Eu era apenas uma criança, mas vim educado, vim preparado, vim treinado para ouvir a argumentação de várias fontes e poder escolher entre elas aquela com as quais eu mais me identificava. Construí todo o meu edifício intelectual nisso, ouvindo
várias fontes, percebendo que não há só uma fonte de informação, não há só uma verdade, que é exatamente isto que nós estamos a viver hoje. Tive que chegar aos 63 anos para ver que a pluralidade de opiniões desapareceu das televisões. Só há um pensamento único, só há uma verdade sobre seja que assunto for. Sobre o clima, só há uma verdade, não pode haver contestação. Sobre as pandemias, só há uma verdade, não pode haver contestação. E sobre a política, que isso é que é inacreditável, porque eu achava que tinha sido para isso que se tinha feito o 25 de Abril, também já só há uma verdade. E a verdade é, vamos todos acabar com o Chega. Isto é a verdade das televisões. Ontem, e agora vou falar do Trump, que não tem muito a ver com o Chega, mas para fazer a ligação a seguir, se conseguir, claro. Ontem foi o Trump toda a noite. Portanto, não houve um minuto para se fazer, sei lá, um direto. Eu já nem digo um direto, para se fazer uma resenha, para se fazer uma peça, por mais pequena que fosse, a partir da rentrée do Chega em Lagos. Não houve um minuto porque era só Trump. Trump nos dois canais e depois o nosso ainda presidente nas trincheiras da Ucrânia no terceiro canal. Portanto, tivemos uma atividade circense a ocupar-nos toda a noite e depois tivemos outros dois canais a mostrarem exatamente a mesma coisa, que era o avião de Trump a aterrar, ele apresentou-se às autoridades, pagou uma fiança e foi-se embora. Viram quanto tempo eu demorei para explicar isto? Foram alguns segundos, mas foi toda a noite. Toda a noite, depois os comentecos todos a falarem mal do Trump, a dizer o pior possível, a ver qual dos comentecos de qual canal de televisão, qual deles o pior, a dizerem o pior possível do homem. Não houve ninguém a dizer assim, pera lá, se calhar não é bem assim, se calhar ele só é condenado no final do processo, se calhar ele tem direito a ser presumidamente considerado inocente, como acontece em todos os Estados de Direito, nos países civilizados. Aqui em Portugal não, o pensamento único é, Trump é criminoso, Bolsonaro é criminoso, Lula é um santo homem. E este é o pensamento único que as televisões nos obrigam a ter. Quem não pensar assim não é bom chefe de família. Então temos todos que pensar isto, ok? Trump e Bolsonaro são os Hitlers do momento. Lula, por exemplo, Lula é o Jesus Cristo. Bom, mas é mentira. Nem uma coisa é verdade e nem a outra. E então ontem não vimos nada de Lagos porque só vimos o Trump. E vimos para aí 5 comentecos de um lado e 4 do outro a dizerem o pior possível do Trump. E com isto se passou toda a noite. Daqui saltamos para a parte final, que é a que mais me interessa, a do pensamento único e da ilegalização do Chega. Está visto que por todos os meios o sistema, eu vou-lhe chamar-lhe Centrão, Centrão é PS mais PSD, o sistema Centrão está realmente decidido a acabar com o Chega. Não há nenhuma dúvida. E eu percebo porquê. Porque eles nunca imaginaram que o Chega chegasse ao ponto a que chegou. Pensavam que o Chega não passaria dos 3%, 4%, não chatearia, não incomodaria o poder instalado. Mas tiveram azar. O Chega era mesmo a força que faltava em Portugal, a força em que cada vez mais portugueses se revêem porque denuncia as verdades. Se calhar não tem um programa político, lá iremos. Uma coisa de cada vez, mas é que até aqui pelo menos o primeiro passo foi dado. Nenhum partido faz oposição como o Chega faz. Não há dúvida, rigorosamente nenhuma. São as sondagens de todas as companhias, todas as empresas de sondagens que o dizem. O principal opositor a este desgoverno não se chama Montenegro, chama-se André Ventura. Todas as sondagens o dizem. A seguir falaremos no governo, isso é outro caso, iremos a seguir falar dele. Não podemos falar tudo ao mesmo tempo. Uma coisa de cada vez, o partido tem 4 anos, não se pode dirigir a um partido com 4 anos que tenha bases programáticas com 40 anos ou com 50 anos, como tem o Partido Socialista, ainda por cima todas elas adulteradas, todas elas falsificadas. Eu lembro-me que, por exemplo, o meu pai deixou o Partido Socialista, afastou-se dele quando percebeu que Mário Soares tinha dito que agora tinha que meter o socialismo na gaveta, quando fez a primeira coligação com o CDS. Portanto, como veem, as bases programáticas são uma coisa muito linda, mas ninguém a segue. Nem o povo quer saber disso para nada. Portanto, o Chega, a primeira etapa, fê-la o melhor possível, que foi denunciar toda esta corrupção do Centrão que está instalado em Portugal a todos os níveis,
a todos os níveis, não apenas políticos, a todos os níveis, a nível industrial, a nível de distribuição de subsídios, a nível de, enfim, financiamento de projetos, tudo isto o Centrão controla. Umas coisas, uns milhões para um lado, outros milhões para o outro, a coisa tem que ser dividida, o bolo tem que ser dividido, que é para todos se darem bem. Uma vez vai um ao pote, outra vez vai outro ao pote, e realmente o Chega denunciou e denuncia tudo isso, e os portugueses percebem que é verdade. Nós não estamos a mentir. Por muito que as televisões esquerdoidas nos digam que é só fake news, o povo sabe que fake news dizem eles. O povo sabe que quando nós acusamos alguém de ser um corrupto, o povo sabe que é verdade. Ele ainda não foi condenado. Pois, mas então temos que fazer como se faz relativamente ao Trump. O Trump ainda não foi condenado, mas nas televisões já foi condenado, tanto na CNN como na SIC Notícias está condenado há 6 anos. O Trump ainda não foi julgado e já foi condenado há 6 anos. Portanto, o povo sabe que há corrupção. Podem as pessoas não ter sido condenadas, podem não saber exatamente quantos milhões se trata, mas sabemos que são corruptos. Nós todos sabemos isso. Bom, o Chega está sob um ataque como nunca nenhum partido esteve depois de 25 de Abril. Não há dúvida que o Centrão decidiu ilegalizar o Chega por todos os meios. É claro, faltava-lhe aquele clique. O clique é-lhe dado por alguns, enfim, infiltrados, que eu não quero chamar aquele militantes, são infiltrados. Alguns foram expulsos do partido, outros foram suspensos e infelizmente não se chegou à expulsão, mas todos eles se juntaram naquele ressabiamento geral e multiplicado, amplificado entre todos são 4 ou 5, para tentarem derrubar o partido, em que tentaram se ingrar, tentaram ser alguém e nunca o conseguiram. Bom, então vejam, é isso que está a acontecer. 2 ou 3 ressabiados que fazem queixas sistemáticas ao Tribunal Constitucional sobre tudo e mais umas coisas que se passem no partido Chega. Só falta fazer queixa de que as lâmpadas que estão no teto da sede não são lâmpadas de LED e, portanto, não são sustentáveis, a energia não é sustentável, é melhor ilegalizar um partido que ainda usa lâmpadas antigas. Só falta chegar a isto e não sei mesmo até se não terem lá chegado já. Bom, temos que, meus caros, fazer alguma coisa relativamente a isto. Temos que lhes mostrar, temos os simpatizantes do Chega, e aqueles que sejam democratas, podem até nem ser simpatizantes, mas que são democratas. Por exemplo, eu não concordo nada com o Partido Comunista, eu acho que o Partido Comunista é completamente anacrónico na sociedade portuguesa, que já devia ter desaparecido como desapareceu em toda a Europa, mas eu não quero legalizar. Reparem, se dependesse de mim, a ilegalização do Partido Comunista ou do Berloque da Canhota, se dependesse de mim, eu não os ilegalizava. E sou, digamos, um político do espectro político oposto. Eu não os ilegalizava. Se dependesse de mim, vejam bem, não é? Assim como não ilegalizaria, nunca me passaria pela cabeça ilegalizar o PS ou o PSD. Agora, eles todos juntos, todos eles, da extrema-esquerda à extrema-direita, porque há um partido à nossa direita, embora ninguém fale nele, porque é insignificante, eles todos querem legalizar o Chega. Estão todos de acordo nesse ponto. Podem não estar de acordo em mais nada, mas nesse ponto estão. É preciso legalizar o único partido que emerge de todo este pantanal político, de toda esta corrupção civilizacional que alastra para o país inteiro, desde as mais pequenas coisas até às maiores. Toda a gente já está habituada a que haja corrupção em qualquer lado, desde que haja um bocadinho de poder, desde que haja meio dúzia de tostões, já aparece um corrupto. E, portanto, todos eles querem que o Chega não fale nisto. Não fale nisto. Bom, mas o Chega fala. Fala e, portanto, tem que ser legalizado. Portanto, tem que ser calado. Portanto, tem que ser retirado do tabuleiro do jogo democrático. Mas não pode. Não pode. E nós não deixaremos. Nós somos 500 mil, talvez mais já. Nas últimas eleições eram 400 mil. Nós agora temos o dobro. Portanto, devemos ser quase 1 milhão. Quase 1 milhão. Até seremos mais provavelmente, porque nós estamos acima de metade do PS, o PS teve 2 milhões e 200 mil, nós já estaremos com mais de 1 milhão, talvez 1 milhão e 100 mil adeptos. Nós não podemos deixar que 1/10 da população, que é metade dos votantes do PS, que é mais de metade dos votantes do PSD, que essa gente deixe de ter representatividade política. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Eles estão a fazer todo o esforço possível e imaginário, vão buscar coisas do arco da velha, eles agarram-se a tudo para nos ilegalizar, mas nós não podemos deixar que isso aconteça. Portanto, meus caros, olho vivo, pé ligeiro, como diria o meu pai, olho alerta, não vamos deixar que o Tribunal Constitucional, cujos juízes são
lá colocados, eu bem sei que é pela Assembleia da República, mas que são propostos pelo PS e pelo PSD, e como eu ontem mostrei, um deles até do PCP, imagine-se, 3% e tem lá um juiz no Tribunal Constitucional, nós com 15 não temos lá nenhum. Portanto, nós não podemos deixar que este tribunal de 13 pessoas acabem com o nosso partido. Não podemos. Estamos a falar de mais de 1.100.000 simpatizantes. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Portanto, sigam-me a partir de agora, estejam alerta, alguma coisa vai ter que ser feita para eles perceberem que não podem fazer isto a 1.100.000 pessoas. Não podem. Nós vamos lutar, vamos protestar na rua, sempre de forma perfeitamente pacífica, mas vamos provocar. Vamos fazer barulho. Vamos indignar-nos na rua, em público, contra esta miséria que nos estão a tentar fazer. Não ficaremos de braços cruzados à espera que nos ilegalizem. Não seremos uns calimeros a chorar, a dizer que é uma injustiça. Não. Nós vamos ter que retorquir. Vamos ter que responder, sempre de forma democrática, sempre de forma pacífica, mas eles vão ter que perceber que estão a tentar calar mais de 1 milhão de portugueses. E isso, meus caros, isso o povo não vai deixar. Sigam-me e aguardem notícias. Muito obrigado.